Função de segundo grau, também conhecida como função quadrática. Quando estamos estudando uma função de segundo grau, temos a seguinte equação geral: um número vezes x ao quadrado mais um número vezes x mais um número independente igual a zero. Aquele número que está multiplicando o x ao quadrado chamamos de a. Aquele que multiplica o x chamamos de b. E o termo que não está multiplicado a x chamamos termo independente c. Na resolução da equação de segundo grau, vai aparecer alguém muito importante, que é o delta. Para encontrar o valor de delta, siga o seguinte procedimento: delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É só substituir os valores que você encontrará na equação de segundo grau que você está lidando. Uma vez descoberto o delta, você poderá descobrir quais são os valores que satisfazem essa equação, ou seja, quais são os valores de x que, se substituídos na equação, dariam o resultado zero. O x será encontrado pela fórmula de Bhaskara, que é a seguinte: menos b mais ou menos a raiz de delta por 2 vezes a. Lembro você aqui que a não pode ser zero, mas b e c podem, dependendo da equação, valer zero. A análise do delta levará à resposta de muitos exercícios quando o assunto é função de segundo grau. Se delta é igual a zero, isso significa que só será possível uma raiz, um resultado para a equação. Repare que o cálculo de x passa pelo seguinte: menos b mais ou menos raiz de delta. Então há dois resultados possíveis. Você pode seguir para mais raiz de delta ou para menos raiz de delta. Quando delta é igual a zero, tanto mais como menos levarão ao mesmo resultado. É por isso que dizemos que há apenas uma raiz quando delta é igual a zero. É possível que algum exercício trate deste caso como raiz dupla. É importante você saber disso. Agora, quando delta é positivo, é maior que zero, você vai ter duas raízes possíveis. E quando delta é menor que zero, você não terá raízes reais possíveis. Não haverão raízes considerando números reais. E é importante que você tome cuidado com isso, porque se você está estudando função de segundo grau, provavelmente você está lidando apenas com números reais. Veja bem, se na hora de obter o resultado pela equação de Bhaskara, você tem que extrair a raiz de delta. Se delta for negativo, lembre-se, você não consegue extrair a raiz de número negativo quando você está lidando com números reais. Isso é uma regra se você não sabia. Tá? Então é por isso que não vai haver resultado, para a equação, não vai haver o valor de x que corresponda à equação, que corresponda ao resultado igual a zero. Dizemos então que não vai haver raiz essa equação quando delta for negativo. No gráfico, o que significa isso? Aqui temos uma equação onde delta seria negativo. Se você calcular o delta aqui, ele vai dar um valor negativo. Quando o delta é negativo, você não vai ter momentos em que o gráfico da equação de segundo grau, que é uma parábola,
vai cruzar o eixo X, esse eixo aqui, ó, o eixo das abscissas. Ele até corta o eixo Y, mas o eixo X ele não corta. Porque não há nenhum momento em que para esta função que algum valor de x dê zero. Um gráfico cruzar o eixo x significa um ponto, um x dessa função que tem y igual a zero. Tá? Então essa será a característica do gráfico de uma função com delta menor que zero. Repare aqui que se você tirar toda a parte de uma equação que tem x, seja x ao quadrado, x elevado a 1, se tivesse x ao cubo, quando você tira todo mundo que tem x de uma equação, sobra só o termo independente. E o termo independente, em qualquer situação, ele vai ser aquele ponto onde o gráfico corta o eixo y, o eixo das ordenadas. Repare só que a parábola aqui vai cortar no 3. Outra coisa importante, o ponto máximo ou mínimo de uma parábola, que é o gráfico na função de segundo grau. Tá? Ponto máximo ou mínimo chamado de vértice da parábola. Ele é dado da seguinte maneira. O ponto máximo de uma parábola, ou ponto mínimo, veja que no caso que acabamos de mostrar, haveria um ponto mínimo. É um ponto, e como todo ponto tem um x e um y para caracterizá-lo. O x do vértice será encontrado pela fórmula menos b sobre 2a. E o y do vértice por menos delta sobre 4a. É só aplicar essa formulazinha. É importante também você desejar já tomar cuidado com o seguinte. Quando você olha o a, aquele termo que está multiplicando o x ao quadrado. Se ele for positivo, a parábola tem boca para cima, tem concavidade para cima. E quando ele é negativo, tem concavidade para baixo. Repare que aqui o a vale 1, é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Está aqui registrado. Novamente, olha aqui um outro caso onde a vale 2, é positivo, a concavidade da parábola é para cima. A gente disse que ela tem boca para cima. Tá positivo. Quando a é negativo, olha esse outro caso, concavidade para baixo. Repare aqui essa parábola. Tá? Vamos aproveitar esses dois gráficos para ver o seguinte, ó, o termo independente aqui, tá? Aqui eu esqueci de colocar igual a zero, coloca aí, tá? Igual a zero. Isso aqui é uma equação. Ou senão a gente escreve aqui igual a y, porque nós estamos querendo representar aqui as funções correspondentes, tá? Por favor. Olha só, o 3 aqui é o termo independente. O 3 aqui também é o termo independente. E os dois gráficos vão ter como intercepto y o ponto 3 no eixo das ordenadas, no eixo y. Vamos ver um exercício. Qual será o ponto mínimo dessa função dada aqui? Y igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Em primeiro lugar, a vale 1, b está em vermelho aqui, vale 2, c, o termo independente, vale 3. Como a é positivo, a concavidade é para cima. Quando a gente tem concavidade para cima, boca para cima, aí realmente faz sentido falar em ponto mínimo. Porque quando a concavidade é para baixo, o que existe é ponto máximo. Tá? Então, a ponto mínimo, esse é o primeiro ponto. A primeira coisa que você tem que fazer nesse exercício aqui para resolvê-lo. Tá? Então aí é só você achar os vértices, né, o x e o y do vértice da parábola, aplicando as formulazinhas que a gente já viu até aqui. Então o x do vértice vai dar menos 2 dividido por 2 vezes 1, vai dar menos 1. O y do vértice, se aplica a formulazinha, menos delta sobre 4a. O delta foi calculado aqui do lado, é menos 8. 4 vezes a é 4 vezes 1. E isso vai dar 8 dividido por 4, vai dar 2. O ponto mínimo aqui, portanto, vai ser o ponto que tem x igual a menos 1 e y igual a 2. Tá? Este gráfico aqui, ele não vai ter intercepto x. Ele não vai ter raízes reais, porque o delta é negativo. Olha ele aqui. Ele não corta o eixo x, não tem nenhum ponto para o qual
y vale 0. Então essa é uma função que não tem raízes, tá? E veja só, o ponto mínimo dela aqui é o ponto menos 1, 2, e ela corta o eixo y no ponto 3. Olha, o termo independente aqui é o 3, é onde vai cortar o eixo y. Agora, para você ver melhor aqui com quadriculado, tá? Olha aqui o vértice da parábola, tá? Ele é o ponto que tem x, olha lá no eix, menos 1, e y igual a 2. A gente chama esse ponto de ponto menos 1, 2. Todo ponto é representado por um par de valores, um par ordenado. Esse par tem primeiro o seu x, depois o seu y. Então, o ponto aqui é menos 1, 2. Okay? Um exemplo clássico de aplicação de função de segundo grau é o seguinte: você joga uma bola para cima, faz um lançamento vertical e quer saber a altura máxima atingida pela bola. Na física a gente estuda isso no movimento uniformemente variado, quando está envolvendo gravidade e tal. Mas se aparecer aí na matemática, vai aparecer já a equação da função, que você com a qual você está lidando. Vai dar uma função de segundo grau. A explicação disso é da física. Na matemática já vai aparecer para você uma função de segundo grau. O que você tem que fazer para achar o ponto máximo? Então, vai ser uma função com boca para baixo, onde o vértice do gráfico dessa função, o vértice da parábola que você vai obter, vai ser a altura máxima da bola. Você vai ter a altura em função do tempo. Então a altura máxima vai ser o vértice da parábola, que você vai determinar fazendo xv e yv. Ok? Então boa prova.